Hoje nós vamos contemplar os santos anjos na vida pública de Jesus Cristo. Fazendo uma pequena recapitulação, o que nós estamos a contemplar nas últimas 2 semanas e hoje é a presença dos anjos na vida terrena do Senhor. E hoje vamos ver a presença dos anjos na vida pública, portanto, nos 3 anos da sua vida pública. E vamos começar a nossa catequese com o Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículo 51 a 53. Um dos que estavam com Jesus levou a mão à espada, desembainhou-a e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe uma orelha. Mas Jesus disse-lhe: mete a tua espada na bainha, pois todos quantos se servirem da espada, à espada morrerão. Julgas que não posso rogar a meu Pai, que imediatamente me enviaria mais de 12 legiões de anjos? Mateus 26, 51 a 53. Com estas palavras que Jesus dirigiu a Pedro no momento antes da sua prisão no Jardim das Oliveiras, Jesus dá testemunho da prontidão dos santos anjos em servi-lo, não só naquele momento tão difícil, mas em todas as etapas da sua vida. Na sua vida oculta, ou seja, na sua infância, até à sua manifestação pública, por ocasião do seu batismo no Rio Jordão, nós temos 6 intervenções angélicas explícitas. O anúncio de São Gabriel a Zacarias, Lucas 1, 5 a 23. A anunciação à Virgem Santíssima em Nazaré, Lucas 1, 26, 38. O anúncio a São José sobre a gravidez prodigiosa de sua esposa, Mateus 1, 18 a 25. O anúncio aos pastores nos campos de Belém, Lucas 2, 8, 14. O aviso dado a São José para fugir para o Egito, Mateus 2, 13, 15. O aviso dado ao mesmo santo para regressar a Israel, Mateus 2, 19, 21. E temos também 2 intervenções que São Mateus nos dá a entender de que se trata da ação angélica. O aviso em sonhos aos magos para regressarem às suas terras sem voltarem à presença do rei Herodes, Mateus 2:12, e após a chegada da Sagrada Família às terras israelitas, São José foi avisado para ir viver em Nazaré com Jesus e sua mãe, Mateus 2:22. E nos 3 anos da vida pública, onde aparecem os santos anjos? Podemos dizer que estas 2 intervenções são como 2 marcos. Os santos anjos aí aparecem visíveis e ativos na vida pública do Senhor. Eles estão presentes em 2 momentos muito difíceis, situados um no princípio e o outro no fim destes 3 anos da manifestação pública de Jesus Cristo, onde Deus se revela aos homens através do seu Filho único. A primeira intervenção é: os anjos serviram Jesus quando esteve no deserto das tentações. São Mateus começa assim a sua narrativa das tentações.
o Espírito conduziu Jesus ao deserto a fim de ser tentado pelo demónio. Jejuou durante 40 dias e 40 noites e, por fim, teve fome. O tentador aproximou-se. E o Evangelho das Tentações termina assim. Então o diabo deixou e chegaram os anjos e serviram-no. Logo após o seu batismo no Jordão, Jesus é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, como os judeus no tempo de Moisés. Enquanto estes ficaram errantes pelo deserto durante 40 anos, por causa do seu pecado de incredulidade e obstinação, Jesus, sem pecado, ficou no deserto fazendo penitência e sendo tentado pelo diabo durante 40 dias e 40 noites, para nos resgatar do pecado e do próprio tentador. A sua vitória alcançou para todos nós a vitória sobre o pai da mentira. Só quando acabou o tempo de provação, permitido pelo Pai, é que chegaram os anjos e serviram-no. Enquanto São Mateus põe a chegada dos santos anjos só no final do combate, São Marcos dá-nos uma outra perspectiva que não está em contradição com a primeira. O Espírito impeliu para o deserto e esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás, vivia entre as feras e os anjos serviram-no. Portanto, os anjos serviram sempre o Senhor durante todo o seu combate com Satanás e a sua permanência entre as feras selvagens. A segunda intervenção dos anjos na vida pública foi no Jardim das Oliveiras. O outro momento onde o anjo aparece enviado pelo Pai é no começo da paixão, quando o Senhor está em agonia no Jardim das Oliveiras, na noite da Quinta-feira Santa. Narra-nos São Lucas. Jesus afastou-se bruscamente deles, até à distância de um tiro de pedra aproximadamente. E, posto de joelhos, começou a orar, dizendo: Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Não se faça, contudo, a minha vontade, mas a tua. Então, vindo do céu, apareceu-lhe um anjo que o confortava. Cheio de angústia, pôs-se a orar mais instantemente, e o suor tornou-se-lhe como grossas gotas de sangue que caíam na terra. Nós podemos fazer esta pergunta: se os santos anjos estiveram presentes nestes dois momentos tão difíceis da vida pública de Jesus, repito, ou seja, no começo e no fim, será que também estavam com Cristo noutras alturas, ou nos restantes momentos da sua paixão? O facto dos evangelhos não mencionarem a ação angélica nestas alturas da vida pública do Senhor não quer dizer que eles não estivessem presentes. Esta certeza marcou sempre a fé cristã desde os primeiros séculos. Vários são os testemunhos disto, tanto na arte
como mesmo nos escritos espirituais da Igreja ao longo dos séculos. Por exemplo, no século XII, o beato Aelredo, no seu livro do Espelho da Caridade, ao falar da paciência de Cristo na sua paixão, diz a determinada altura: sujeitou o Senhor à cruel agudeza dos espinhos a sua cabeça, que faz tremer principados e potestades. É certo que a Sagrada Escritura não nos dá esta narração, mas por aqui podemos imaginar com que tremor e espanto acompanhar os santos anjos nos tormentos que o Senhor e Deus feito homem, como eles adoraram em silêncio a incompreensibilidade do amor redentor e não fizeram nada para o defender, pois essa não era a vontade do Pai. Todos eles estavam totalmente à disposição do Filho, a todas as horas e a todos os momentos. Esta disponibilidade e prontidão angélica, o Senhor mesmo dá testemunho no momento em que ia ser preso no Jardim das Oliveiras, quando dirigiu estas palavras a São Pedro: julgas que não posso rogar a meu Pai que imediatamente me enviaria mais de 12 legiões de anjos? Como se cumpririam então as Escrituras que dizem que tudo deve acontecer assim? A Igreja Oriental, nos seus ícones, normalmente apresenta os anjos segurando os instrumentos da paixão de Cristo. Por exemplo, apresento-vos um quadro que é muito conhecido de todos nós no Ocidente, o quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, tão divulgado pelos padres redentoristas. Neste quadro está, num dos cantos superiores, um anjo com a cruz, e no outro canto está um anjo segurando a lança, que abriu o lado de Jesus, e a esponja numa vara que foi embebida em fel e vinagre para matar a sede do Redentor no alto da cruz. Que referência têm os anjos diante da obra redentora do Senhor? Para pegarem nestes instrumentos da nossa salvação, eles usam um véu, de modo que não os carregam diretamente nas suas mãos. Um outro ponto: os anjos na vida gloriosa do Senhor. Nos dois acontecimentos mais importantes da vida gloriosa do Senhor, isto é, nos seus últimos 40 dias sobre a terra, os santos anjos não podiam deixar de manifestarem-se. Estes dois acontecimentos são no dia da sua ressurreição e no dia da sua ascensão ao céu. No domingo de Páscoa, eis como os diversos evangelistas narram-nos a presença angélica. Eu vou-me deter em ler exatamente as passagens dos 4 evangelistas que narram a presença do anjo no sepulcro. E vocês vão ver como é tão importante nós termos esta atenção a estes detalhes. No Evangelho de São Mateus há o testemunho de que foi um anjo que desceu do céu,
rolou a pedra do sepulcro e sentou-se sobre ela. Foi ele que anunciou a boa nova da ressurreição às santas mulheres. Eis exatamente como está escrito este testemunho. Nisto houve um grande terremoto, pois o anjo do Senhor, descendo do céu, aproximou-se e removeu a pedra, sentando-se sobre ela. O seu aspecto era como o de um relâmpago, e a sua túnica branca como a neve. Os guardas, com medo dele, puseram-se a tremer e ficaram como mortos. Mas o anjo tomou a palavra e disse às mulheres: nada receeis, sei que buscais a Jesus crucificado. Não está aqui, pois ressuscitou como havia dito. Vinde ver o lugar onde jazia e depressa dizer aos seus discípulos: ele ressuscitou dos mortos e vai preceder-vos a caminho da Galileia, lá o vereis. Eis o que tinha para vos dizer. Mateus 28, versículo 2 a 7. No Evangelho de São Marcos, é um anjo que está dentro do túmulo, sentado à direita do lugar onde tinha sido depositado o corpo do Mestre. E é ele quem fala às santas mulheres. Eis a narrativa deste evangelista. Passado o sábado, Maria de Magdala, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram perfumes para o irem embalsamar. Muito cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao sepulcro. Olhando, viram que a pedra já tinha sido rolada para o lado e era muitíssimo grande. Entrando no sepulcro, viram um jovem sentado à direita, vestido com uma túnica branca, e ficaram apavoradas. Ele disse-lhes: não vos assusteis. Buscais a Jesus de Nazaré o crucificado? Ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar onde o tinham depositado. E depois dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele vos precederá a caminho da Galileia. Lá o vereis, como vos disse. Marcos 16, versículo 1 e 2 e 4 a 7. No Evangelho de São Lucas, são dois anjos que aparecem e falam às santas mulheres dentro do sepulcro. Assim está escrito por São Lucas. No primeiro dia da semana, ao romper da alva, foram ao sepulcro levando os perfumes que haviam preparado. Encontraram a pedra do túmulo removida e, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas com o caso, apareceram-lhes dois homens em trajes resplandecentes. Como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, eles disseram-lhes: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou quando ainda estava na Galileia, dizendo que o Filho do Homem havia de ser entregue às mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Lucas 24, 1 a 7, e o anjo cita a passagem onde Jesus, na sua vida pública, fala da sua paixão, e que São Lucas narra no capítulo 9, versículo 22.
E o evangelista São João? Maria Madalena vê dentro do túmulo 2 anjos que lhe falam. Maria estava junto ao sepulcro da parte de fora a chorar. Enquanto chorava, debruçou-se para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados, um à cabeceira e outro aos pés, onde jazera o corpo de Jesus. Disseram-lhe eles: mulher, por que choras? João 20, versículos 11 a 13a. Portanto, nós vemos aqui que cada evangelista narra-nos um detalhe diferente que ilustra a nossa contemplação do que se passou ao alvorecer do domingo de Páscoa. Do conjunto das 4 narrativas, podemos ver o seguinte. Quanto à quantidade dos anjos presentes, há um anjo fora do túmulo, sentado sobre a grande pedra rolada, e há 1 ou 2 anjos dentro do sepulcro. Quanto ao aspecto destes anjos, o anjo que rolou a pedra do sepulcro tinha o aspecto de um relâmpago, e as suas vestes eram todas brancas como a neve ou resplandecentes. Quanto ao efeito produzido pela presença dos anjos, nos soldados, eles ficaram a tremer como mortos, diz-nos São Mateus. Nas santas mulheres, temos um temor perante a presença dos anjos. Mas após o anúncio, elas saem do túmulo cheias de alegria. Quanto ao anúncio da ressurreição, os primeiros 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, no anúncio dado pelos anjos às santas mulheres, há sempre uma referência à Galileia. É lá que os apóstolos verão o Senhor ressuscitado. Galileia significa para os apóstolos terra onde se sentem em segurança e em casa. Em Marcos, a boa nova da ressurreição deve ser dada aos discípulos em geral, mas deve ser feita de um modo especial a Pedro. Em São Lucas, os anjos, ao anunciarem a ressurreição do Senhor, reproduzem um dos anúncios que Jesus Cristo fez da sua paixão e ressurreição, como se os anjos estivessem invisivelmente presentes quando o Senhor falava às multidões ou aos seus discípulos em particular. Em São João, a missão dos anjos no túmulo foi só a de preparar Maria Madalena para o encontro com o Senhor através desta simples pergunta: mulher, por que choras? E no dia da Ascensão, está escrito no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9 a 11. Dito isto, Jesus elevou-se à vista deles, e uma nuvem subtraiu a seus olhos. E como estavam com os olhos fixados no céu enquanto ele se afastava, surgiram de repente 2 homens vestidos de branco que lhes disseram: homens da Galileia, por que estáis assim a olhar para o céu? Esse Jesus que vos foi arrebatado para o céu virá da mesma maneira que agora o vistes partir para o céu. Portanto, segundo o testemunho dos 4 evangelistas, nós temos a presença dos santos anjos
em todas as fases da vida de Jesus. Na vida oculta, nós temos 8 vezes. Na vida pública, incluindo a paixão, 2 vezes. Na vida gloriosa, 2 vezes. O que totaliza 12 vezes. Na espiritualidade judaica, o número 12 significa a plenitude, o número completo. Por exemplo, as 12 tribos de Israel significa a totalidade do povo da primeira aliança. Os 12 apóstolos correspondem ao número 12 que vem do Antigo Testamento e representam o novo começo que se estabelece com a nova eterna aliança. É por isso que se substituiu Judas por Matias antes do Pentecostes, para que o número dos 12 apóstolos estivesse completo. Mas quando foi martirizado o primeiro dos apóstolos, Santiago, não está escrito que ele fosse substituído por um outro. Aplicando este significado da espiritualidade judaica à presença dos santos anjos na vida pública de Jesus, podemos dizer que eles estiveram sempre presentes com o Senhor em todos os momentos. Amém.